Mente com as Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje eu estou de frente da lei principal, a personificação de norma culta. Professora Sibeli, pelo amor de Deus, uma salva de palmas para essa mulher. Eu sou a Gabriela Borsatti, eu sou do 2º ano e hoje a gente tá com uma pessoa que consegue responder qualquer dúvida de português que você tiver. Qualquer coisa. Eu nunca vi ela errar alguma coisa. Olá, meu nome é Miguel, eu sou do 1º ano e gramática não é meu forte, não. E eu tô com 2 professores aqui, eu tô vendo que eu não vou me dar bem. E hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos com ela que é a nossa musa inspiradora aqui da língua portuguesa, a nossa matriarca que cuida das nossas... Eu tô até nervoso de falar na frente da chefa, meu Deus do céu. Porque assim, eu não sei vocês dois, mas assim, quando você tem um chefe, né, geralmente os chefes, quando a gente tem os coordenadores, são professores. E daí tem professor de química, que era o nosso antigo coordenador Júlio, beijo Júlio. A gente tem professores de geografia, de física. Mas no meu caso, eu tenho 2 professores de língua portuguesa, que são os meus chefes. Você entende a dificuldade da minha vida que eu tenho nesta escola aqui? Mais tenso que os outros. Exato, cara. Mas eu estou aqui de frente desta mulher que me ensina e me inspira até hoje, professora coordenadora Sibeli. Uma salva de palmas para ela, gente. Sibeli, seja muito bem-vinda ao nosso ninho. Gente, eu que agradeço. Ai, quando a Tainá e a Angélica vieram na segunda-feira lá na minha sala, ai, a gente queria falar com você um pouquinho. Eu falei, tudo bem? Senta, Angélica, o que eu posso te ajudar? Problema, né? Entrou na sala, eu já imaginei, problema, né? Falei assim, Esse ano eu tá posso complicado. ajudar, né? Aí elas, quando elas me entregaram a cartinha, gente, aí já, né? Eu sou muito manhosa já. Aí segurei o choro assim, falei, ai, gente, obrigada. Eu achei que eu nunca ia ser chamada. Magia! A musa aqui, sabe? As inspirações. Mas assim, por quê? Aí eu via, né, os mestres aqui vindo, a Valéria, né, a deusa da matemática, Alex e Laura, socioemocional, gordinho. Falei, ai, Sibeli. Temos que chamar a deusa da gramática, né? Pra bater ali, firme e forte, né? Bater de frente já. Gratidão. Muito gente. obrigado pelo Muito aceite do feliz convite. mesmo, A gente viu? tá muito feliz de ter você aqui com a gente. E já vamos começar de cara com, né? A gente já apresentou você, a professora, a Sibeli, já foi muito tempo professora nossa aqui, também coordenadora. Agora ela tá nesse processo de transição de assessora, coordenadora aqui da gente, né? Mas com certeza, uma das partes mais marcantes foi a questão da gramática, da língua portuguesa na sua vida, né? E eu sou muito lisonjeado, porque eu já substituí a Sibeli 2 vezes em escolas distintas. Recomendado por mim. Recomendado ela pra... Não, depois eu vou contar essa história um pouco mais pra frente. Guarda aí. As escolas, essa aí eu não sabia. Calma que eu vou Essa eu contar não essa sabia. parte. Mas a primeira pergunta que a gente quer começar, né? Vamos parar, que é língua Bora, portuguesa aqui, né? É que eu ia falar. Sem gente. estrangeirismos aqui hoje, sem anglicismos, por Não favor. curto esse Mas estrangeirismo. o que a gente quer começar hoje perguntando é quais são os benefícios de sermos, usarmos, né, a língua portuguesa, a norma culta, a gramática, de uma certa forma prescritiva no dia a dia da gente. Então, qual que é a vantagem de ter a norma culta como nossa comunicação? Bom, pessoal, então, antes de mais nada, eu sou a Sibeli, né? Já falaram tanto aí. Estou aqui na escola há 20 anos, eu estou vintennando este ano, né? Entrei em 2003 aqui, estou até hoje, graças a Deus, e eu amo o que eu faço. E respondendo a sua pergunta, né? Os meninos aqui. Gente, eu vou lembrar das minhas aulas de variante linguística, né, professor? Que foi um show, o seu podcast passado, amei. E assim, pessoal, por que a gente estuda a língua formal dentro da escola, né? Por que a gente tem que ter esse domínio da gramática? Meus amores, nós falamos a língua portuguesa, né? E existe realmente essa variante linguística. O principal dentro da linguística é a comunicação, né? Até o Chacrinha falava muito, quem não se comunica, se estrumbica, ok. Antiguidades à parte, Eu acho né? que eles não têm nem ideia de quem é. Eu imagino que não. Eu conheço Chacrinha. Beleza, gente. E essa frase, né, de um apresentador tão popular é muito real. Então, ok, a gente tem que se comunicar. Porém, nós vamos para a vida. E na vida, nós vamos nos casar, nós vamos comprar um terreno, vamos comprar um carro, vamos registrar os nossos filhos.
E em qual língua nós temos que fazer essa oficialização? Em língua portuguesa culta. Sim. Então, é muito importante que nós tenhamos essa noção, né, do complemento do objeto direto para o objeto indireto, que nós tenhamos noção da colocação do sujeito e que o verbo tem que concordar realmente com o sujeito para que não haja uma dupla interpretação, né? E quando eu falo num contrato, por exemplo, se você ler e não entender o que está ali escrito, você pode cair numa arapuca, você pode cair num erro, né? E quantas pessoas não se aproveitaram de pessoas menos favorecidas, menos esclarecidas, usando essa linguagem que, quer queira, quer não, ela acaba sendo, as pessoas que estudam mais acabam tendo esse poder nas mãos. Com toda certeza. E a linguagem culta, ela também tem essa capacidade de acabar manipulando o menos esclarecido. Então, meus amores, quando a gente fala, a gente presta atenção, olha, a gente vai dar aqui uma dica importante, isso cai no vestibular, isso é importante para a vida futura de vocês, é para justamente que você entenda esse código que é um pouquinho mais sofisticado, mas que é a língua mãe do português, né? Da língua mãe do Brasil, que é o português. Tá ok, pessoal? Eu então, acho que a princípio. também, além disso, você saber usar a gramática culta te ajuda a se sentir incluído na sociedade, né? Porque, tipo, você consegue pertencer não só aos momentos coloquiais, mas também aos momentos que exigem mais... Você falou mais tudo, uma Gabi. necessidade de uma língua mais culta. Porque quando você não sabe, você sente a deriva, você se sente fora daquilo. Eu acho eu vou ruim. entrar, inclusive, na praia aí do Gordinho. Gente, eu vou falar muito para vocês. Eu sei que vocês estão ainda, né, são o futuro aí do Brasil. Vocês vão tentar procurar colocação de emprego. Gente, a entrevista, ela é muito importante. Então, você vai trabalhar numa indústria, né? Então, uma indústria, você vai já partir do pressuposto que a língua de comunicação é a língua portuguesa culta, né? Você vai ter memorandos e tal. Tudo bem que vai ser via e-mail, ou enfim, ou mesmo zap, mas toma cuidado, porque você é avaliado pelo que você fala também, né? Vamos imaginar, não menosprezando as outras variantes linguísticas, ok, pessoal? Mas assim, quando a gente vai admitir uma recepcionista para sua empresa, né? Oi, nós vai... você quer falar com quem? Como você quer falar com quem? Eu sei, no dia a dia, na nossa... né, fora das questões mais cultas, ok, perfeito, você se comunicou, mas você está ali. Empresa tal... Bom dia, Cibele, à sua disposição, né, ou ao seu dispor. Quando a gente até conversou bastante, quando a gente estava falando sobre variante, a gente falou que isso é a questão da roupa, né? Verdade. Não existe uma roupa melhor do que a outra, mas existem ensejos que necessitam de roupas, né? Então, quando a gente vem para a escola, uniforme. Quando a gente vai para a praia, biquíni. Quem vai de uniforme para a praia e vem de biquíni para a escola está destoando. Isso. E daí, e o que acontece? A roupa que a gente tem como padrão, né, que você poderia ir em alguns lugares e que é exigido, esse padrão é a norma culta. É a norma culta. Vamos dizer assim, é o jeans. É o jeans, o jeans ele fica chique num momento mais chans, na igreja, até na praia você usa um short jeans e tá tudo bem, né? Então... Se não for entrar na água, né? Aí é um pouco complicado, né? Você vai Mas enfim, na água. gente, o que eu queria mostrar para vocês é isso. A gente precisa, assim, da norma culta para que nós possamos, né, ter essa comunicação e eu sei que é complicado, mas acaba tendo um privilégio, sim, quem sabe, quem conhece a norma culta, não é mesmo? Por isso que é tão importante o investimento na educação pública, porque todo mundo precisa ter acesso a essa roupa, essa calça jeans, né? Isso o problema é que mesmo, só Paris está tendo acesso. Exatamente. Isso mesmo, Gabi, porque antigamente, tá? Quando eu falo antigamente, lá nos idos da 1800, né? Fala de parnasianismo, todo mundo lembra, né? Gente, eu odeio dar parnasianismo, tá bom? Ok? Por quê? Porque é uma linguagem altamente difícil, né?
como é que você queria atingir os republicanos da época, os escravocratas da época, com uma linguagem altamente culta, não é? Então, eu também, assim, não sou tanto ao mar nem tanto à terra, mas na praia, né? Então, aquela linguagem de conforto em que a gente possa ser também entendido e que possa ser privilegiado pela nossa comunicação, sim. Sim. Eu não sei se é importante explicar o que é parnasianismo, porque eu não sei se vão lembrar, né? Tá, bom, posso? Claro, a professora tá aqui pra isso, meu Deus do céu. Bom, é que nós também temos o Gordinho também, é de Não, mas literatura, agora eu tô né? do lado de cá, eu tenho que ficar quieto. O parnasianismo é justamente um movimento concomitante ao realismo e ao naturalismo, né? O realismo era a ideia de mostrar a realidade nua e crua, o naturalismo era a realidade extrapolada, bastante extrapolada, e o parnasianismo, vamos dizer assim, ele queria meio que tapar o sol com a peneira, né? Então, era a linguagem dos aristocratas, da época, né? Eram as pessoas que eram altamente intelectualizadas. Que era Aquele a arte classicismo, pela Isso, né? classicismo camoniano, os sonetos, né? Voltar para aquela regra das 10 sílabas, 2 quartetos, 2 tercetos, enfim. Então, privilegiava demais esse momento dentro da literatura. Mas vocês podem até verificar, quem estuda mais, né? A gente estuda muito mais as obras realistas, né? Tá aí, Machado de Assis, Machado. não deixa a gente mentir. E o nosso cortiço, né? Luiz Azevedo, que ainda até hoje, tudo bem, não tem caído tanto nos vestibulares, mas ainda é matéria do naturalismo a ser estudado em literatura. Uma coisa que eu acho muito importante também dessa questão do uso da gramática norma culta, né? É que a gente tem muitas variantes aqui no Brasil e a gramática é um jeito de você juntar e ter uma comunicação para todas, né? Isso Assim você consegue mesmo. comunicar o Brasil inteiro. Não passa não. Quarta vez a gente teve uma aula de variante linguística. E quem que você aprendeu na variante linguística? Eu aprendi sobre o José Saramago, tá? Que ele fala que não há uma língua portuguesa, mas sim várias línguas dentro do português. E o que ele quis dizer com essa frase? Como que você acha que é a interpretação? Ai, gente, é que o nosso país, ele é tão rico em vocabulário, ele é tão rico em expressões, que realmente, né, eu mesmo assim, eu vejo alguém falando comigo, conversando comigo, assim, sabe, eu fui para Bahia, mas eu não entendi muita coisa que falaram lá. Será que eles falam português mesmo, né? É porque tem o regionalismo, né, a variante linguística, regionalista, e aí, na Bahia, a gente vai ter alguns acento bichinho, né, e o sotaque que é delicioso, maravilhoso. Aí você vai lá pro sul, né, o nosso professor gaúcho, Barbaridade. né, bate, barbaridade, os piá lá de casa, enfim, e o sotaque, e aí, gente, o sotaque que eu amo muito é o mineirês. Ai, Acho que não gente, existe um ninguém que não pedacinho, goste. queijinho, né? Um leitinho quentinho. Ai, Mas eu delícia. gosto do mineirês do interior. Isso. Porque o mineirês de Berzonte é um pouco diferente, é a mais cantada, alguma coisa mais, né? O mineirês lá de Beraba, Berzonte, Ai, né? é O de muito Beraba é delicioso. mais gostosinho. Né? E aí, é aquela coisa, né? Bergamota lá no sul, mexerica aqui na região de São Pocano, Mato Paulo. Grosso. Pocano, Mato Grosso, tangerina no Rio de Janeiro, né? Então, eu falo até que o Rio de Janeiro faz xixi, né? Porque faz xixi, tudo chia muito, E né? rosna, rosna. Né? Enfim, então eu acho que é essa a questão. Tem o regionalismo, mas também nós temos aquela variante linguística de trabalho, né? Quando a gente vai ao médico e o médico te dá o diagnóstico, você fica... Hã? Né? Vai morrer amanhã, né? Traduza, por favor, né? Você tem uma embolia, não sei o quê, blá, blá, blá. Tô com gripe. É uma gripe, né? Então fala, né? Usa aquela linguagem mais do cotidiano. Ou então você vai falar com o advogado, né? Então você tem lá eles usam muito latim, é cheio de latim, Juridiquês, né? O né? juridiquês. Então, olha aí quantas outras línguas existem. E aí, gente, a gente vai pegar, né, as tribos mesmo de vocês, né? Os jovens têm um código, aí você vai, o jovem punk tem um código, o surfista tem um outro código, né? Então, a questão da idade também formou uma outra língua portuguesa, uma outra forma. Já não
consigo compreender. Então, meu amor, e imagina a tia Cibele, né, com mais idade. Gente, às vezes eu vou no 6º ano dar uma bronca, assim, aí eu uso uma palavra um pouco mais sofisticada, enfim. Gente, e essa balbúrdia que vocês fazem aqui na sala, né? Eles olham pra gente, pra mim, assim, falam assim, ai, levanta a mão. Pois não, o que é balbúrdia? Ai, aí eu quebro, né, gente? Então já existe, né, essa diferença, a linguagem das pessoas mais idosas para a linguagem dos jovens, das crianças, aquele jeitinho, né, que a gente tenta imitar, mas entre eles se entendem, né? Enfim, gente, por isso que essa frase do Saramago é ultra mega verdadeira. Quantas línguas existem dentro da língua brasileira? Exatamente. Desculpa, portuguesa. Porque a gente está caminhando quase para uma língua brasileira. A gente né? até falou isso no Já episódio. Sim. Isso. Olha, mas agora eu queria fazer uma pergunta, mas que é uma dúvida pessoal, que era uma coisa que eu acreditava quando eu era criança. O que é essa famosa vírgula é pra respirar, Cibele? Foca no rosto! Foca no rosto dessa Vírgula mulher. é pra Quando a respirar. gente Pausa escuta uma pra dessa- respirar. Como que faz? Você pega um Eu livro, até você começa a ler. respiro. Quando você perde o ar, você... Vírgula. Aham. Não, gente, olha, a vírgula, antigamente, vou falar sério também, quando eu entrei na escola, há bastante tempo, a professora falava, usa a vírgula pra respirar. Nossa, então eu via a vírgula, eu tava lendo, parava de ler até respirava. Eu não gosto de usar vírgula, eu vou travar a respiração e vou embora, né? Aí eu começava a ler o texto e não tinha vírgula, e começava a faltar o fôlego. Enfim, gente, a vírgula é puramente gramática. Meus amores, por isso que a gente gasta tanta saliva, né, Gabriel? Oh, meu Deus. Primeira regra. Começou a tocar. Primeira regra. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado, pelo amor de Deus, né? José, vírgula, fez a tarefa. Não! Né? José fez a tarefa sem vírgula. E os complementos do verbo, né? José fez, vírgula, a tarefa. Não! Também, né? Então, José fez a tarefa. Ok. Regras básicas do básico do básico. Depois, gente, a vírgula, ela tem uma ciência gramatical, sim, tá? E aí vem os nomes Mais chato lindos que tem. que eu amo de paixão, né? Os apostos. Apostos, não apostos, né? Aí nós temos a abertura, é aposto. Então eu vou chamar professora, vírgula, né? Você pode dar o visto na minha tarefa? Só que não, né, gente? É meio difícil aqui. Mas, enfim, desculpa. Pula. E aí, vamos lá. Aí você tem a questão da expressão explicativa. Você tem a questão da data. Isso vocês aprendem desde pequenininhos, não é? Boituva, vírgula. Hoje é 24, né? 3 de junho de 1900. Não? 1900. 2023. Ok, eu tô lembrando dos meus tempos de professora, tá bom, No gente? tempo que a gente fazia cabeçalho ainda. Não né? enfim. Beleza. Então, tem várias questões que têm a ver com a gramática. E principalmente período composto, né, gente? Quando eu trabalho com Eles adoram. Assim, todos eles aqui, todos adoram o período composto. Quando eu tô explicando, chega a brilhar o olho deles. Eu travei um pouco pra Eu lembrar acho que isso é o que lágrima. Né? Porque Eu acho que isso é leio, lágrima. Realmente acho que isso é Nessa lágrima. lágrimas, né, gente? Vamos lá. Lágrimas. Pega aí na prova, lágrimas? Não. Período composto, né, gente? Então, eu lembro muito que eu dava, né, as orações, tal, brilhava. E aí, logo na sequência, vem pontuação, depois que você dá orações, períodos compostos, né? E aí, gente, eu falo assim, gente, tá vendo aqui, olha, é só essa questão. Tem uma conjunção coordenativa, antes da conjunção vem uma vírgula, né? Mas tem as exceções, e aí já vem a conjunção O Pedro E. adora exceção. Toda vez que eu falo exceção, o Pedro fala Não assim, ó. é. Aí ele olha pra mim e fala assim, por quê? Eu falei, mano, aceita. Só aceita. Não, Pedro, aí você fala assim, exceção, Pedro, nossa, gordinho. Essa é a parte da língua Que portuguesa eu mais que eu mais adoro, amo. decorar todas as exceções. Não é? Eu aí- amo quando ele fica bravo. E aí, ó, só pra, eu vou terminar rapidinho. E aí, gente, só pra gente lembrar, vocês viram que eu falei de aposto, de sujeito que não se separa? Aí vem as orações subordinadas substantivas. Gente, se eu não separo o sujeito, se eu não separo o complemento do verbo, eu não uso vírgulas na subordinada substantiva, gente, né? Então, são essas questões, né, Bia? Então, são essas questões
que a gramática garante, né, a gramática garante que nós possamos escrever de uma forma mais culta, de uma forma com menos dupla interpretação. E justamente onde é que isso é cobrado? No vestibular? Com exercício de oração subordinada adverbial ou substantiva? Não, gente. É na sua produção textual, é na sua dissertação. Né? É uma coisa que eu sempre brinquei com eles, né? A gente sempre tem lá no ensino médio a língua portuguesa dividida em 3 frentes, né? Que é a redação, a literatura e a gramática. E eu sempre falei para eles, o cirurgião, quem é o cirurgião? É o professor de produção de texto, é o professor de literatura, é o que vai estar ali, né, dando os conceitos. E os professores de gramática são os instrumentalizadores, eles que ficam com a bandejinha bisturi, né? Que a gente fica fortalecendo a produção de texto, né? Ela não é mais a estrela, uma pena, né? Mas, bom, né? Se fosse por isso, eu nunca mais... Mas agora faz uma cirurgia sem instrumento. Faz. É isso aí, meu. Tem que Mas eu acho que essa parte da matéria é a pior. Não, é exato. Tanto que... tipo, é o bicho de 7 cabeças. Sabe por quê, meu amor? Eu associo muito a gramática à matemática. Exato. Porque a gramática, É a ela exata é das humanas. racionalizada, é razão. Tá? Você tem que saber utilizar. Mas é que eu acho que a questão é nome. São todos os nomes. Ela tava falando ali, ó. Na hora que ela começou a falar assim, oração... Ai, perdão, subordinada. A Jovial tava... Mano, que isso mesmo? Eu acho que assim... Eu não conseguia lembrar, ela falou em outra língua. Eu acho que até o Gordinho lembra que quando ele começou a dar essa matéria, eu falei pra ele, eu acho que isso eu vou bem, porque isso tem algum motivo, tem uma lógica por trás. E matemática é minha área, então foi a única prova do Gordinho que eu fui bem. Que eu não tinha entregue essa atividade, ele me deixou de REC por 0,01. Ai, eu Meu posso Deus, ser quem tá professora de matemática? Mas assim, ele pegou, pode sim. Não, assim, você falou, eu não tinha entregue. Entregue. Na frente dela, irmão. Vai, pega essa aí. Doeu. Essa foi... Gente, eu sei que aqui é uma conversa informal. Com toda certeza, legal, mas aqui esse tem é o que mais ter norma engraçado. culta na Mas frente eu da preciso Cibele, meu pontuar. irmão. Claro. Né? Olha, o verbo Tá tudo bem, integrar... mas faz uma exceção. É que o verbo entregar é um verbo chamado com duplo particípio. É abundante, não tem, né? O traseiro grande, mas ele tem 2 formas de particípio. E com o verbo ter e o verbo haver, você vai usar o particípio regular. Então, eu não tinha entregado as tarefas. Isso não é o nível das feitas com a aula de gramática hoje, meus queridos. Meu professor não Vai, soube irmão, isso. vai. Ai, E não. você, então, que tá prestando vestibular nesse exato momento, em vez de você assistir... eu falei em vez, porque tem uma diferença bizarra nisso também. Em vez de você ficar assistindo aí aulas e na frente de lousas, fiquem sabendo que você pode assistir Ninho das Férias e ser informado publicamente, participativamente de todas as regras gramaticais com esta senhora maravilhosa que está aqui na nossa frente dando aula pra gente desde o início desse Bom, podcast. então eu vou terminar o raciocínio. Por Porque favor. ele falou, eu tinha entregado, né? Mas o entregue não tá certo, Cibele? Tá certo também. Mas é Só que com tem que os usar dois com o verbo ser ou o verbo estar, né? Vamos supor, o bandido foi entregue à polícia, né? Aí é o verbo ser. Perfeito. Pode Nunca mais. Mandar o verbo nunca mais. entregue. Nossa, ou nunca mais dá errado. participe imperfeito. Nunca mais. Muito obrigado por ter me ensinado, porque Eu nunca mais vou falar a palavra o meu integrar, professor de português Não não me soube ensinou? me ensinar isso, tá bom? Olha que sem vergonha. Gordinho! Tô brincando, gordinho é ótimo, eu que não sou bom em gramática. Mas agora vamos dar uma pausa nessa gramática para começarmos a falar sobre ela, sobre a pessoa que domina a gramática. E eu queria perguntar a primeira coisa o seguinte, se, carinhosamente vou chamar de si. Mas, Gá, Isso, se. uma coisa, deixa eu corrigir o Gabriel logo no começo. Eita. Que ele Aí, falou tá assim pra vendo? mim, Sobrou minha pra mim. chefe, minha não sei o quê. Gente, eu não sou chefe de ninguém, porque eu não sou índia, eu sou a parceira, ele é, verdade, meu parceiro é de verdade. trabalho, eu sou parceira. É assim, gente, chefe é tão ruim, mas tá boa, tá? Parceiro, fala aí. É verdade. Isso é uma das coisas muito bacanas, porque aqui no nosso colégio a gente tem as nossas hierarquias, né? A Cibele foi durante muito tempo nossa coordenadora, né, do ensino fundamental e ensino médio, e agora trabalha como coordenação / assessoria. Mas
A gente sempre participou de outros colégios, a gente sempre percebe sobre essas situações onde é importante deixar claro quem é você e quem sou eu, né? E aqui no ângulo de Boituva, né, é uma cultura nossa mesmo, acho que os alunos percebem isso também, porque a gente tem uma cultura onde é realmente uma parceria. Ela, sim, tem as suas responsabilidades, é ela que responde sobre, né, os processos de coordenação, mas ela nunca deixou explícito essa relação de você faz isso, é sempre com muito carinho, muito esmero, muito cuidado, muito pô, é possível, pode. Teve uma vez, era muito engraçado, tinha vezes que eu falava pra ela assim, ela falou assim, Gabriel, é possível? Eu falei assim, velho, fala assim, faz, porque você que manda. É muito difícil. E ela sempre teve muito esse cuidado de falar com a gente. Porque assim, graças a Deus, em todas as escolas que eu trabalhei, a gente teve essa relação de amizade entre os colegas. Então, eu sempre fui professora. E quando eu cheguei à coordenação, eu falava que eu estava coordenadora, mas que eu era professora, né? Então tinha essa diferença assim. E até hoje eu trago isso comigo, né? Mas vamos lá. Si, diz pra mim. Gramática foi a primeira paixão? Ou foi segundas? Ou foi terceiras? Ou foi necessidade? De onde surgiu a gramática? Então, gente, é assim. Vou falar da Cibele pequenininha. Mas assim, a primeira start para a Cibele queria ser médica. Tá? Olha! Mas assim, médica. eu era criança, né? Ah. Aí, com 5 anos, eu tava com um coleguinha, ele foi correr no quintal ali de casa, bateu o joelho, abriu um talho desse tamanho, e aí a Cibele... Não vai dar, Eu acho que não Eu falei, consigo. não, acho que não vai rolar ser médica. Aí, eu tinha um outro sonho. Na minha época, gente, tinha um programa de televisão, eu acho que era Pim Pam Pum, era bem antigo. E eles apresentavam muitas bailarinas. Gente, eu me apaixonei. Eu achei, eu vou ser bailarina do municipal. Mas, na minha época, não é como hoje, a prefeitura tem balé, tem escolas de balé. Era muito caro, né? Era como aula de piano, também era caríssimo ter aula de piano, aula de violão, enfim. E eu era de uma família humilde. Então, o sonho foi abafado. Aí, beleza, de boa. E aí, aos 13, 14 anos, eu sempre fui muito religiosa e eu vou falar que sou, e depois eu comento um pouquinho sobre a minha religião, católica, apostólica, romana, que era o que minha mãe defendia, né? E aí, eu era muito de igreja e eu comecei a gostar de ensinar. Ensinar o quê, gente? Catecismo. Olha. Eu fui professora de catequese. Aí eu juntava, olha só, em vez de eu juntar minhas bonecas nos banquinhos de casa, eu tinha um quartinho de fundo, eu colocava os banquinhos, tinha uma lousa, e eu convidei os vizinhos que estavam na época de fazer primeira comunhão, e aí eu comecei a ensinar o catecismo para as crianças, a Ai, que orar, fofa. né? E aí, a primeira turma que eu levei para comunhão, nossa, eu me senti assim super recompensada, como se eu estivesse na formatura aqui da escola, sabe? E aí isso foi crescendo em mim, né? O lecionar, e aí por diante foi embora. Mas essa vontade de lecionar não foi só porque eu era religiosa e tudo mais. Tem uma pessoa que me inspirou e que eu tenho como ídola, eu sei que não tem a palavra ídola, mas para mim foi a minha professora, a dona Miltes Bono, né? Ela era minha professora do segundo aninho, do terceiro e do quarto. Eu chorava, gente, quando ela não era minha professora. Eu chorava. Até a diretora me colocar na sala da dona Miltes. Porque eu tinha verdadeira paixão por ela, porque ela sabia ensinar, e ela não ficava restrita só ao conteúdo. Ela estimulava o canto, ela estimulava a dança que eu gostava, ela estimulava o recitar poesia. Gente, eu amava, eu decorava. Hoje minha cabeça não funciona mais, mas eu decorava poesias de folhas de almaço, que vocês nem sabem o que é, mas de folhas de almaço eu decorava e declamava para os colegas nas festas da escola. Então a dona Miltes, ela mora no meu coração até hoje, e toda vez que me perguntam qual foi a pessoa que te inspirou a ser professora,
foi a dona Miltz Bono. Poxa, né? muito obrigado, então, né, a dona Miltz, né? Eu fiquei com Por vontade de conhecer essa Miltz inspiração Bono, aqui, né, pra gente. Ela Muito é obrigado. viva, tá com bastante idade Beijo, hoje. dona Miltz. Ó, Um beijo. Ela mora em beijão São pra Bernardo você. do Campo. Manda esse vídeo Tomara pra que ela chegue lá pra gente Então, conseguir. eu posso mandar para a sobrinha dela, que foi minha colega de classe, e no WhatsApp. Olha só que coisa louca, Vamos né? fazer um corte especial pra isso. Especial pra isso, Pra olha, Miltz pra Bono. dona Dona Miltz, Miltz. pra você. Porque, olha, que coisa interessante, como a vida é, e aí a parte da informática como ajuda, né? A internet como ajuda. Eu tive o meu médico ginecologista, o Dr. Roberto Calvoso, 40 anos, que ele é meu médico, e conversando com ele, com a esposa dele no WhatsApp, eu vi que uma Marisa Vono curtiu a conversa deles, o negócio, no Facebook foi. E aí Marisa Vono, você é a sobrinha da dona Miltz? Ela falou, sou. Eu falei, eu sou a Cibele da sua sala. Gente, a gente voltou a conversar depois de Olha muito só, tempo. A Interessante, sobrinha da né? dona Miltz, e aí foi que ela me falou que ela é viva, assim. Olha e que só. Então, tá vamos bom. fazer esse vídeo chegar a dona Miltz, por com favor. certeza. Por favor, Curta, por compartilha, para que a gente consiga chegar aos ouvintes de dona Miltz, a dona Miltz poder lembrar desta mulher que era aluna das primeiras da sua turma e Isso. agora está aqui encantando todos os alunos do Colégio Angra de Boituva. Então foi isso. E aí, então, né, depois da parte de catecismo, eu me afeiçoei à gramática, a português, né? Eu gostava muito das minhas professoras de português. A Dircineia foi uma das inspiradoras. E aí eu gostava de inglês, gostava de português, e aí eu toquei o barco. Eu não vacilei. Eu fiz o meu vestibular para letras e tô aqui até hoje. Olha isso, que legal. Interessante. Sibeli, a gente conhece parte da sua carreira que estava aqui no colégio, essa parte de como você chegou nela, mas eu queria saber um pouquinho mais, tipo, principalmente a parte como que você saiu de professora para coordenadora aqui no colégio. Você pode contar um pouquinho pra Porque a gente? gente só conhece a face da Cibele como coordenadora, né? A gente nunca ficou sabendo da Cibele. Ela já me professora. deu aulas, tá? Substituindo Já. professores. A primeira, Já quando me eu entrei deu no aula. sexto, você tava dando Meu aula. gordinho me deu aula. É verdade. No sexto, né? você dava aula pra minha sala, né? De leitura, eu acho. Leitura, verdade. Gente, assim, foi um momento muito difícil da minha vida, tá? Então, assim, eu entrei aqui como professora e, assim, eu vou comentar rapidamente como é que foi a minha vinda para Boituva. Eu sempre trabalhei em Diadema, que era a cidade que eu morava, tá? Inclusive, eu terminei a faculdade já lecionando numa escola de suplência, que era o curso Esquema. Suplência, pessoal, é o EJA hoje, tá ok? Educação de jovens e adultos. Isso tá. mesmo. Só que ela existia também na rede particular. E aí, a escola, eu fui dar aula, primeira aula, para uma sala de 99 alunos adultos. Coisa pouca. Isso. A primeira? É a primeira, sim. E eu estava cursando o 4º ano da faculdade, né? Um ex-namorado meu, né, com um bilhetinho de jornal. Ó, tem aula lá em Diadema, tal, 6 aulas, 4 aulas de português, 2 de inglês. Eu fui ensinar o verbo to be. Mas enfim, fui lá e aí, peguei o livro lá e ensaiei, toquei o barco, dei a aula, beleza. E aí, né, alguns meses depois, eu dei tchau para esse meu ex-namorado e meu marido trabalhava nessa escola. Aô! Olha os ensejos da vida, rapaz. Não é Que assim. é isso, hein? Namorei 7 anos com esse meu ex-namorado, gente, um conselho de amiga. Não namorem muito tempo, viu, gente? Porque não deu certo, Não, tá? exatamente. Mas bora lá. Então, beleza. Então, comecei a trabalhar na suplência, né? Aí acabei me casando e tal. Aí eu fui trabalhar numa escola chamada Instituto Manuel da Nóbrega, também em Diadema. Meus filhos começaram a nascer e a Michele, minha primogênita, foi estudar lá e eu fui lá pedir aulas, né? Acabei sendo contratada. Aí lá tinha o sistema Etapa, que funcionava, depois entrou o sistema Objetivo. E em 1997, aí continuava dando aula na suplência, tá legal, pessoal? E aí, quando veio o telecurso 2º grau, a escola
faliu. Não aguentou, né? Não aguentamos, né? Beleza. Aí eu entrei no ângulo, no sistema ângulo. Então eu trabalhava com o sistema objetivo pela manhã e com o sistema ângulo no período da tarde, né? Aí foi quando eu tive contato, quando eu fui fazer alguns congressos do ângulo, me apaixonei pelo material, né? E por cargas da vida, sei lá, o meu marido fechou a escola e aí então ele foi trabalhar numa empresa de segurança, não se acostumou. Ele falou assim, eu vou cultivar shiitake. Olha! Do nada. Assim, Shiitake tão específico, shiitake. né? Adoro. Inclusive. Eu também. Caramba, foi uma mudança Pô, de eu tô um viravolta. negócio que tava aqui, e tipo, Aí o meu sogro tinha uma chácara aqui em Porto Feliz. Ele falou assim, eu vou morar na chácara. Falei, pelo amor de Deus, com 3 filhos, né? O que aconteceu? A minha família ficou dividida. O meu caçula veio com meu marido para cá, para Porto Feliz. Eu continuei nas escolas, porque financeiramente a gente tinha que Sim. custear essa mudança, né? Mas chegou em setembro, eu falei assim, não dá, gente. Família junto. Família junto, e eu não gosto de dirigir, eu tinha que vir para cá de 15 em 15 dias e ele para lá, enfim. Aí eu falei assim, outubro, vou panfletar a região da chácara. Panfletar é colocar currículo, né? Não tinha internet, assim, na época. sim, sim. Peguei, fui para Tietê, fui direto para Tietê, panfletei lá. Cheguei aqui em Boituva, o Gordinho não gosta, mas eu deixei um currículo no Objetivo. E quando eu fui no Objetivo, eu vi o ângulo lá embaixo. Coisa boa. Aí eu falei, vou lá também. E deixei o currículo lá na unidade 1. Beleza? Vamos para Itu. Fui para Porto Feliz e depois vamos para Itu, panfletar Itu. Eu tava indo para Itu, gente, meu telefone era um celularzinho, pequenininho, Motorola. Aí ligaram para mim. Você tá morando em Boituva? Não, aqui é do ângulo de Boituva. Você tá morando aqui? Eu falei, SBL, quero. olha, não tô morando ainda, mas eu quero, né? E aí, beleza. Já marcaram no dia 15 de outubro, era feriado, e Dia dos professores, né? uma das sócias me atendeu, me chamou para atender e tal, eu conversei. Ela falou assim, você não quer começar já? Porque tem um professor em licença. Eu falei, olha, eu sou, nessa parte, sou muito responsável. Eu comecei lá, eu preciso terminar lá em São Paulo, mas se você me garantir que o ano que vem eu tenho essas aulas aqui, eu fico, eu venho. As aulas são tuas. E daí, gente, graças a Deus, em 2003, eu acabei mudando para a chácara em Porto Feliz. Em 2007, acabei mudando para cá. E tô aqui até hoje. Então, Gabi, quem não teve aula comigo, a minha vida foi iniciar com aula. Nós tínhamos o ensino médio aqui, depois a sociedade se desfez. E eu continuei como professora de gramática, redação, literatura. E aí eu comecei ir para outros cantos, que eu acho que o Gabriel vai falar, o Alex está sempre comigo, por isso que eu sempre falo do Alex, mas enfim, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que aqui me chamou, lá em 2003, a cidade de Tietê, o Colégio Gradual, me chamou lá para trabalhar também, um dia. Então, eu trabalhava um dia em Tietê e 4 dias aqui em Boituva, né? E aí, na sequência, eu fui desligada de Tietê e me chamaram em Laranjal Paulista, uma escola também muito querida do coração, né? O seu Mário, a Sônia, a Regina, enfim. E aí, trabalhei por algum tempo lá em Laranjal, então eu me dividia, Laranjal e Boituva, né? 2 escolas do coração. E aí, gente, em 2010, começaram a construir essa unidade, tá? E era a Giovana, que era a coordenadora, e ela coordenava a unidade 1. E ia abrir a unidade 2. E já tinha começado o ensino médio lá na unidade 1, tinha retomado o ensino médio na unidade 1. E aí, gente, foi um momento muito difícil da minha vida. Meu filho sofreu um acidente, ele foi parar na UTI, eu precisei sair da escola por uns 15, 20 dias, assim. Graças a Deus, ele saiu da UTI, tá bem e tal. E na sequência, a Angela me chamou. E ela falou assim, olha, a gente está com a unidade 2 abrindo e a gente conta muito com você para você ser a nossa coordenadora, né? Aí, gente, eu de pronto, porque eu também fiz pedagogia. Então, após letras, eu fiz licenciatura em pedagogia também, né? Aí, eu falei, topo. Só que eu continuei como professora aqui, né? E
como coordenadora. Aí nós tínhamos o 9º ano, o 1º e o 2º médios, tá? E em 2012, a gente ia ter o 1º e o 3º médio. E aí nós tivemos a colaboração do Júlio, do querido amigo Júlio, do Hiroshi, né, professor de matemática aqui também. E aí eles vieram acrescentar, né? E aí eles começaram a trabalhar, a verificar o material mais adequado para o 3º ano, que está até hoje, que é o Alfa Rosa, né? E aí, então, olha, o ângulo só cresceu, graças a Deus, né? A unidade 2, né? Você viu? Então, Ai, que História, Obrigado. então, por isso, gente, e eu faço com muito amor, com muito respeito aos alunos, aos professores, por isso que é muito difícil para mim mandar, eu gosto de pedir. Eu fiquei curiosa com o que ela Fale, tava falando, Gabi. enquanto ela tava falando. Você deu aula de inglês, você fala inglês, Sibeli? Então, gente, Uau! Nem imaginava. Não conte o nosso Olha. segredo, Sibeli, não conte o nosso segredo. é que é o seguinte, meus amores, a minha formação é em inglês, português e, pasmem, francês. Caramba! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Mas, o que acontece, né? A vida leva a gente para outros caminhos. Realmente, quando eu saí da faculdade, eu falava inglês, né? Mas aí, gente, entre ser professora e mãe, né? Eu acabei privilegiando ser mãe. E aí, o que aconteceu? O meu marido não fala inglês e odeia inglês. As crianças em casa, quando a gente assistia a filmes ou a desenhos, era traduzido, né? Traduzido. E minha família é uma família bastante humilde, não se falava inglês, nem pensava nisso, né? E a minha convivência sempre, os amigos, professores de história, matemática e tal, a gente não tinha, na minha época, uma disposição tanto para a língua inglesa, como tem hoje, Bem diferente, sabe? bem diferente. Então, para você se aprimorar em inglês, você tinha que fazer uma escola e a mais legal era a cultura inglesa. E quem fazia tinha dinheiro para intercâmbio, viagens internacionais naquela época era E a cultura inglesa era caro. carésima, gente. Vou ser muito sincera para vocês. Aí o que eu consegui fazer foi um CCAA, assim. Então, dava pro gasto, ok? Mas depois, como eu não utilizei a língua, então, assim, eu até, se eu conversar com alguém, né, que fale a língua inglesa, eu vou arranhando, sabe? Mas eu vou muito the books on the table e mais ou menos Quando a isso. gente faz a licenciatura em Aham. letras, Precisa de duas línguas, né? hoje não mais. Hoje Não? a gente pode fazer só licenciatura em português. Mas era muito comum os professores fazerem licenciatura em português e inglês. Muito comum. Sim. Então, a minha eu comecei com licenciatura em português hebraico, depois eu fui para português e inglês. Entendeu? Foi uma confusão. Só que assim, a gente tem que lembrar que muitas das licenciaturas, os alunos faziam uma licenciatura mais tranquila, assim, não era aquele português, nem aquele inglês que vocês hoje conhecem, sabe? É o inglês mais instrumentalizado, de leitura, não tanto de fluência, muita gramática. Porque assim, querendo ou não, quando a gente estuda a língua, porque a gente volta lá no latim, né? Aham. Então, quando a gente volta lá no latim, daí pela filologia, no caso, Sim. a gente vai estudar as latinas e as anglo-saxãs. Então, a gente sabe a base de todas elas. Então, a escrita a gente sabe ler, a estrutura sintática, tudo A funciona. gente lia muita literatura inglesa, né? Livros recomendados e tal. E tem um agravante no meu caso, assim, porque eu comecei a fazer a minha universidade no período da noite, porque eu tinha que trabalhar, gente, tá? Era uma realidade minha. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite na Fundação Santo André. Hoje é a Universidade Fundação Santo André. E, enfim, porque era uma faculdade também que era meio subsidiada pela prefeitura de Santo André, então eu conseguia pagar. E aí, quando eu fui trabalhar no esquema, na suplência, eu tinha que trabalhar à noite. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava em banco durante o dia, eu saí do banco, a escola me contratou para trabalhar na secretaria da escola, porque como eu tenho pedagogia e eu trabalhava com a parte de escrituração também, eu também dominava, eu fui trabalhar na secretaria da escola
Agora tá explicando por que você quer que domina tudo. Porque a Cibele é a norma, não é só a norma culta, é quase uma BNT aqui, nossa. Não, Nossa. Quando a gente tá com dúvida, tipo, tem que fazer isso, ela falou assim, tem que ter o documento tal por causa disso, agora tá explicando. Entendeu? Bom, enfim, eu tava na Lavra faculdade. todas as nossas pautas, manda tudo, a gente assina. Meu Deus, Cibele é um robô, gente. Corrige e-mail de professor. É exagero do Gabriel, gente. Mas aí, né? Então, o que aconteceu? Eu fui lecionar à noite nessa escola, então eu tive que transferir para de manhã. E aí eu senti a diferença, gente. De manhã o curso é mais puxado. E aí, o legal foi quando uma professora minha falou assim, olha, você está levando essa nota 9 porque você é uma aluna do noturno. Porque se fosse uma aluna do diurno, você teria 8 ou 7. Mas você está dando conta, tal. As meninas da minha classe, no 4º ano da manhã, eram fluentes em inglês, tal, né? Sem contar que hoje em dia, por Sim. exemplo, nossa própria professora Fernanda, Sim. elas vão para o curso de letras fluentes em inglês, já é outras, então elas chegam lá para instrumentalizar o seu inglês. Isso Porque, por exemplo, mesmo. em inglês a gente sabe que existem tantas orações subordinadas, orações coordenadas, orações, tem tudo isso, mas elas não aprendem no CNA, não aprendem no físico, não Isso. aprendem Não sei. no Wizard, E uma né? coisa que eu tiro meu chapéu pra vocês, que vocês falam assim, a Cibele conhece Então, essa tanto, molecada tudo tal. fluente já. Eu tiro o chapéu pra vocês, porque vocês são fluentes em inglês, sabe? E vocês estão o quê? No primeiro, segundo, terceiro médio, né? E eu vejo vocês se explicando aí com o outro em inglês, né? O speak em inglês aí. Enfim, Ai, mas Gabi, eu esqueci a pergunta, me retorna. por Se favor. você fala, se você Se ela- fala ela- inglês, Então, né? aí eu perdi a fluência, meu amor. Ah. Como eu acabei não praticando, né? Eu acabei perdendo a fluência, tá bom? Mas assim, ó, não sei se você sabe, mas eu já substituí essa Sério? maravilhosa aqui, né? Porque Bom, agora eu quero Tiras. contar, agora eu vou contar. Pode Agora me contar. segura. Porque imagina só a sua situação. Ela contou que fez a aula teste, né? Imagina a minha aula teste, como que foi. Porque quando eu cheguei aqui, você começou a coordenar quando? 2000? 2010. 2010, Perdão, 2011. 2010 2011. recebi o convite. Aí em 2012 eu cheguei aqui no âmbito de Boituva, né? Porque como ela começou a coordenar, tinha uma professora que saiu de licença maternidade, que deve ter substituído, a substituído, e daí entrou Olha a eu. formalidade. A Aí, informalidade. vamos chamar alguém para substituir essa professora que estava de licença. Aí veio vosso gordinho que você conhece. Aí eu, mano, nos meus inícios ali também, né, começando, porque eu fiz o contrário da Si. Eu fiz pedagogia e depois fiz letras, né? Tava no curso de letras e aí eu lembro que fui dar aula teste. Aí tava lá sentado Júlio, Ângela e Cibele. Aí eu falei, beleza, os 3 aqui só, né? Aí eu perguntei, vocês vão ver didática, vão ver conteúdo? Vou ver os 2, né? Então, por favor, eu lembro bonitinho, me deram uma aula de período composto, né? Que era Olha, enunciado, isso é frase, tá? Pra explicar, que era uma das lições do 9º ano, por sinal. E daí eu preparei a aula, né? Tava todo nervoso, aí cheguei. Comecei conversando e tal, dela, Ângela, meu nome é Ângela, sou professor, sou diretora do colégio e tal, pedagoga, papai. Eu falei, beleza, uma pedagoga, já sou pedagoga, vou puxar uma simpatia aqui comigo, né? Aí o Júlio, não, eu sou o professor Júlio e tal, fiz química, eu falei, eita, química é de boa, né? Então português, eu consigo dar uma enrolada. Aí de repente Cibele, meu nome é Cibele e tal, você tem 30 anos de docência em língua portuguesa. Mentira! E aí eu falei, agora travei. Eu falei, eu tenho um gênio na minha frente agora. Meu Deus. Eu faço, não vou poder agora fazer nada, cara. Errou, E ferrou. daí eu olhei e falei assim, já era. O que eu vou fazer? Eu tô, né? Aí eu lembro que ela tava sentada do lado, você lembra disso? Ela tava sentada do lado da Ângela e o Júlio tava na pontinha. E daí eu falei, cara, eu vou entrar com minha arma secreta, que é o meu humor, né? Aí eu falei assim, então, vocês vão analisar a performance, só o conteúdo, os 2 tal, não sei o quê. E eu não sei o que a Cibele e a Ângela conversaram, elas deram risada. As duas. Ela tá de kkkk. E daí eu falei assim, então eu vou separar as 2 mocinhas aí, porque elas estão conversando atrapalhando minha aula. Aí as 2 deram risada. Foi aí que ele pegou a gente no colo. Aí eu falei assim, aí separou, ela deu risada e tal, aí saí, aí dei a aula, expliquei ali um pouquinho, mas foi assim,
Deu uns 5 minutos de aula, assim, sabe? E ela, a Cibele, obrigado. Aí eu falei, meu Deus, eu escrevi frase com Z, cara. Eu quis olhar pro quadro, assim, porque eu falei, não, eu errei muito, né? Aí acabou, vim pra sala dos professores, a sala dos professores era aqui nessa Era época. verdade. Aí a Cibele, olha o que ela fez comigo. Ela veio aqui na porta, me cumprimentou assim, foi um prazer te conhecer, muito sucesso, tá? Na sua caminhada, foi muito bacana a aula teste, muito obrigado. Mano, já comecei a cair uma lágrima, velho. Você falou, eu não consegui. Eu não consegui, a mulher tá se despedindo de mim já, né? Aí, a Ângela vai te atender daqui a pouco. Quando eu entrei, assim, a Ângela toda séria ali, sentada. Aí ela deu aquele sorriso todo mágico de Ângela, tudo bem, né? E daí ela, ai menino, adorei você. E sabe aquele momento que você fala, não posso chorar? Não posso chorar. Porque eu queria muito esse emprego, vocês não tinham ideia do quanto eu queria trabalhar aqui. E daí foi muito legal que daí ela me entregou as apostilas e eu tava tentando me segurar pra não chorar. E eu, tá bom, obrigado. E foi muito bom, uma parceria absurda, grande. Ganhei confiança da Cia, assim, foi ganhando confiança, porque ela continua sendo professora do ensino médio, né? Porque daí é aquela famosa história, vamos treinando ele, né? E aí, quanto mais específico for a matéria, a gente vai subindo. Daí eu fui substituindo ela ano por ano, foi bonitinho, assim. Ela deixava um ano, eu assumia. Ela deixava um ano, eu assumia. Foi. Aí até que chegou o derradeiro ano de 2015, que a Cibele não gosta de lembrar muito desse ano. Eu queria que acontecesse o seguinte, aí o outro colégio foi de Laranjal Paulista, que daí foi a coisa mais engraçada da minha vida, a entrevista mais louca da minha vida. Porque daí ela chegou e falou assim, Gabriel, eu vou sair de Laranjal Paulista e eu vou te indicar. Aí eu subi de Cibele segunda, velho. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista, mas aí eu já falei, mano, sou professor de Valor de Boituva, velho, agora eu já tô que tô, né? Já sou o substituto da CI, cara, já tô que tô. Cheguei pra fazer entrevista. E eu pensei, vou me cuidar tudo e tal. Aí chegou, como é que é o nome dela mesmo? Dona Nailda. Dona Nailda chegou, olhou pra mim e falou assim, ai, que moço bacana, olha, adorei sua barba. Ela segurou minha barba assim. E daí ela falou assim, ai, que bom, vou te apresentar a sala. Aí eu fiquei, tá, mas é aula teste. E como assim, entrevista? Ela falou assim, imagina, você é indicação da Cibele, você acha que eu vou entrevistar alguém que é indicação da Cibele? Caramba. Aí eu falei, nossa, olha quem é esta mulher. Ela é poderosa. Se ela indicou, Isso do nome da se ela Cibele, indicou, é não só tem. nome. Se ela indicou, não tem entrevista. A vaga é sua. Eu não fui fazer uma entrevista, eu fui conhecer a escola. Sibeli, quando eu tiver Caramba. terminando minha faculdade, eu ligo pra você, tá? Indicação da Aí você Cibele. passa aí Meu um aluno empreguinho. da minha escola. Mas aí, me agora eu vou mostrar o recomendo. poder dessa mulher, porque eu fico muito feliz de contar essa história pra ela. E daí o que aconteceu? Só que daí, por causa das minhas aventuras, né? No final de 2015 eu resolvi ir embora. Mas eu não fui embora no final do contrato, eu fui embora no começo de novembro. E aí? Então imagina que loucura. Novembro eu cheguei pra Cibele pra ir embora. Aí o Júlio e a Cibele olharam pra mim, o que é isso? Como assim? Vestibular? Tá doido, cara? Como é que o professor de português vai embora em vestibular, cara? Mas aí eu lembro que, assim, teve os nossos motivos, né? Eles entenderam, muito doídos, mas entenderam. Mas aí veio o poder dessa mulher de novo, porque ela foi e assumiu as minhas aulas nas escolas que eu estava em todas. Ela foi lá para o Laranjal de novo, Caramba. assumiu as aulas. Ela ficou aqui com as minhas aulas, cumpriu tudo, terminou os anos, entregou as provas. Eu tentei fazer o máximo possível para deixar, mas ela fez tudo isso. E para mim foi muito feliz, assim, porque eu falei assim, nossa, olha, é muito, né? Foi um pouco de loucura da minha Isso é parte. realmente uma parceria, Nossa, né? por isso que assim, É uma todas dupla. as eu não tenho medo, vergonha nenhuma. Muitas vezes eu tô dando aula, eu fico com algumas dúvidas, eu desço de sala de aula na hora, entro na sala dela e falo, Cici, você me ajuda aqui? Mas eu também Ela- já fiz a mesma coisa. Ela é, com você. ela é muito a Também. minha Você contou tutora. esses dias Muito pra minha gente. tutora. Mas eu também, às vezes... Porque dá dúvida, gente. A gente não é uma enciclopédia ambulante, né? Eu tenho minhas Claro. dúvidas sobre você, mas eu acho que você é uma enciclopédia. Ela é. Ai, Não, ela é. yes. Ela só é Eu acho humilde. que ela só é muito humilde. Ela, humilde. Valéria, Marcelo, Camila. Exato, Sempre tudo a mesma mesmo. coisa. Qual que você Tudo mesmo. pergunta? Eu só não sei se vocês separaram, quando ela falou que ela fez em língua portuguesa, ela fez ali em português, inglês e só. francês, E ela mandou mandou um só No final, depois. tá vendo? Só. É isso. Quase que eu levanto e saio andando aqui. Eu falo, não, vou Eu embora. mal falo português. Mas eu também, hoje também eu não falo francês, sabe? Fica o resquício do que foi aprendido realmente, né? Mas assim, uma das coisas que acho que marcou também muito para mim, para o português, foi o latim. Ah, sim. Porque a gramática, gente, eu aprendi realmente com o latim.
porque dependendo da terminação da palavra em latim, ela exerce uma função sintática. Nossa, a gente teve aula disso. Eu adoro a minha coordenadora. Gente, e aí eu tive que estudar bastante, principalmente adjunto adnominal e complemento nominal, gente, que eles são muito semelhantes lá no latim, para a língua portuguesa. E tem uma das questões que pega no vestibular. Eu sei que hoje em dia nem tanto, mas tem uma diferença entre o complemento nominal e o adjunto nominal que iniciam pela preposição de, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão E os aí. adjuntos, lembra aqueles adjuntos adverbiais que não estão linkados a verbos e daí não são adjuntos adnominais? É loucura isso aí. Tá? Mas enfim, são particularidades que nós da língua... O Papa Lia, eu tava só aqui, só tentando. Mas a parte mais bonita dessa história toda foi a volta. Porque depois, em 2018, o projeto foi encerrado lá em Palmas, onde eu tinha ido, saí finalzinho de 2015, fui pra lá, abandonei tudo praticamente. Aí em 2018 eu voltei em janeiro, dia 17 de janeiro, gente. Nossa, você Na não hora. sempre- não tem mais aula. Acabou, já tá começando as aulas, né? Então, do lado já começou as Exato. aulas. E daí o que aconteceu? Aí eu mandei uma mensagem pra Si. Eu falei, Si, tô saindo do Tocantins, tô voltando, né? Eu já tava trabalhando com um professor lá e voltei pra cá. Isso era um domingo. Aí cheguei, dia 18, chega uma mensagem dizendo assim, então vem pegar suas aulas. Aí eu falei assim, Porque, não é gente, possível. o que aconteceu? Eu tava com tudo em ordem, horário feito, fechado e tal. E o professor, eu não me lembro agora quem era, A Maria, desculpa. Maria. Ah? A Mari. A Mari. A Mari. Isso. Eu ouvi A falar Mari. dela, mas eu nunca conheci. Isso. Ela chegou e falou assim, eu passei no concurso da prefeitura em Sorocaba e eu vou pegar as aulas em Sorocaba. Gente, eu começava o trimestre, que era dia 26 ou 24 Fechar de o horário. janeiro. Quando a gente Mas fala assim- fechar o horário, você pera, começa a fazer assim. Ai, já começa a tremer toda, mas enfim. É outra habilidade mágica de Sibeli. Mágica. A gente já contratou um software nessa escola. Não, eu preciso contar isso aqui. Nós já contratamos um software para fechar o horário nessa escola. Aí o software fala assim, impossível, não tem como fechar com o que você me disponibiliza. A Sibeli pegou o caderninho dela, deu 2 dias, ela voltou. Toma, tá aqui o horário. Ela vence o software, velho. Incrível. Cara, isso é- Melhor que o esse próprio dia- chat GPT. Melhor. Curiosamente, esses dias eu tava pensando nisso. Eu fiquei pensando assim, nossa, organizar o horário. Deus amado. Mas cada sala tem tantas aulas. Mas não pode bater horário. Mas tem dia que o professor não vem. Tem dia que o professor vem. E ainda Eu tem- comecei a pensar. Eu tem não o consegui fato- pensar uma sala. Cara, não Minha tem. cabeça já começou a E tem- pifar assim. E ela é um nossa, gênio, massa. um gênio nisso. E porque, um tipo, gênio. metade dos professores é fundamental e ensino médio. É. E são horários diferentes. Exato. Isso, Não, tanto que isso. quando. Eu não sei como é que é agora com o Alex, mas com o Júlio nem olhava. O Júlio fala assim: não, Sibeli faz. Porque era um gênio, a Samuel é um gênio. Aí foi simplesmente isso. Eu só sei que dia 18 tocou, eu falei, vem pegar suas aulas. Eu falei, não é possível. Aí eu lembro que eu cheguei aqui e, imagina, profissionalmente não foi uma boa escolha o que eu tinha feito em 2015, porque deixa uma marca, né? Mas o brilho no olho dela me olhar e me abraçar e falar assim, seja bem-vindo, tá tudo certo, vem aqui, só não vai embora de novo. Ai, eu pedi Eu lembro que quando eu entrei na sala dos dois, os dois aqui, o Júlio meio aqui de umas cruzadas ainda. Aí a Sibeli, que bom que deu certo e tal, entregou as apostilas pra mim. Aí o Júlio, só não vai me ferrar de novo. O Júlio não foi muito É pra avisar, né? não, hein? E foi muito bacana, Não, porque daí foi, começamos graças essa a parceria Deus, de novo, que mas foi agora muito perpetuou-se. E assim, eu acho que nada é por acaso, né? certeza. Tudo está escrito lá por Deus, por quem queira chamar, eu chamo de Deus. E o que tem que acontecer, acontece, não é verdade? E sim, somos muito felizes, porque a história da nossa escola tem com certeza suas marcas digitais, porque toda a nossa organização, a competência que a gente tem, tanto de professores, a organização, de como a gente faz provas, de como a gente ensina, tem a ver com você, a gente fica muito feliz. Tanto que você viu o nosso desespero quando você começou a dizer que ia nos abandonar. Os imagino. professores todos assim... Oi? Peraí, volta tudo. Tanto que assim, pra você ver o quanto a Sibeli é importante pra gente, que ela pediu pra não ser mais nosso coordenador e não foi deixado. Essa que foi a situação. Essa é a real história.
Não pode. Não pode sair assim. Você não pode falar assim, ó, você monta isso aqui tudo e vai embora. Não pode. Não pode. Aí quando ela vem aqui, e daí o combinado é a Sibeli vir de segunda e quinta, mas é o combinado, entendeu? Ela vem mais Porque dias. a semana inteira ela é coordenando a gente. Não, a É a Sibeli. semana inteira. A Sibeli. Gabriel, você tem que fazer isso. Gabriel, você me entregou isso. Gabriel. E é com todos os professores. Então, assim, esse cuidado, tanto que a gente. É uma das dinâmicas que apareceu na vez do Alex e da Laura foi na questão das ilhas. E eu lembro que aquela vez foi muito legal, porque é impressionante. Isso, assim, parece até uma falta de profissionalismo, mas não é. Porque muitos professores aqui veem a Sibeli como mãe, não vê como chefe. É de verdade, é isso. Eu mesmo chamo muitas vezes eu chamo ela porque simplesmente isso. Porque a gente vê isso, a gente vê ela como uma mãe cuidando da gente aqui. Então, quando a gente vê ela, não, eu preciso parar, e a gente fala assim, calma, não é assim, porque não é chefe. Você mesmo disse, mãe não vai embora, abandona a filha, entendeu? E eu fico muito feliz A mesmo. Sibeli, ela saiu assim um ano, aí no outro ano ela tá lá dormindo assim, perto das aulas começarem. Entra o Alex pela janela do quarto dela. Ô, arruma horário, por favor. A Sibeli, quando tiver os seus 100 e poucos anos e o Eterno chamar ela, capaz de a gente falar assim, não, antes de você... Segura ela pelo pé, assim, arruma horário, Sibeli, você vai. antes de você ir, a gente tem que pegar um negócio. Usa horário! Arrusa o horário. Essa escola funciona assim, eu Não não tem sei. como. Não funciona, por isso que eu não fiz. Funciona Sibeli, assim. muito obrigado pela sua participação aqui. Com certeza a gente teria milhares Mas de histórias hoje, contando aqui. Se a gente com chamasse os certeza. professores aqui, seriam alinhados para contar alguma coisa que você ajuda, que você dá suporte, que você nos monitora com muito carinho, com muito prestígio, tanto que para muitos você é considerado como se fosse uma mãe mesmo, não é uma chefe, uma coordenadora, né? E a gente tem muita felicidade de ter você aqui cuidando, coordenando, orientando a gente, e que essa parceria se perpetue por muitos anos, por favor, Ângela, anota isso aí, não deixa ela embora, por favor. Proíbe. Tá proibido. Proibição. Não, eu vim pedir demissão, não pode, tá terminantemente Não. proibido. Ai, gente, eu volto a falar, me perdoe, eu fico emocionada, porque eu faço por amor mesmo, tá, gente? Eu gosto, eu amo o Ângulo de Boituva, a Ângela sabe, todo mundo, não escondo de ninguém isso. E assim, enquanto eu puder estar ajudando, eu vou estar aqui sim. Amém. Assim, eu também preciso envelhecer com qualidade de vida, né? Mas assim, é difícil deixar, é difícil. Quando a gente ama, é muito difícil, tá? E é uma gratidão imensa que eu sinto de estar aqui com vocês. Muito obrigada por vocês terem me convidado, tá? Imagina. Porque é assim, quando a gente tem mais idade, a gente acaba... a sociedade acaba menosprezando as pessoas que têm mais idade. E eu achava que não, que a gente fosse ser valorizado por conhecimento. Só que vou ser muito sincera para vocês, vocês estão me massageando o ego, porque aqui dentro eu só sou a Sibeli. Isso tudo que vocês estão falando de mim, eu agradeço de coração, porque às vezes eu não acabo enxergando isso em mim, tá? E obrigada por vocês me fortalecerem. O que vocês puderem contar comigo, por favor. Contaremos. Tá? Que isso, até eu quero chorar agora. A questão não é nem contaremos, é sobreviveremos. Sibeli, muito obrigado. E é Obrigada, desse Sim. jeito que nós nos despedimos. Opa! Cadê o... Antes, Amor? nós queríamos deixar aqui com você a nossa lembrança, que quase eu esqueci, que foi ali. O anti-choro. Nós temos aqui, então, o nosso marca-página só para os feras, e nós Só de estamos fera. diante de a fera aqui. A maior. Vamos deixar agora esse artigo, né, como partícula de realce. Olha só! É isso, hein? A fera, estamos aqui. Muito obrigado, Si. Obrigada, E é gente. desse jeito... Ela é a mãe das feiras. A mãe das feras. A mãe das A mãe das feras Ai, aqui. que bom, que bom. E você que está assistindo até aqui, muito obrigado por ter assistido esse episódio que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês, esse De Frente com as Feras em especial com a nossa professora, coordenadora Sibeli. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, clique no botão de se inscrever para receber, né? Clique no sininho, curta esse vídeo para dar força aqui pro Ninho das Feras, para que a gente cresça cada vez mais espalhando estas feras aqui para você Esses Boituva. alunos maravilhosos que estão ali na retaguarda também, gente, Bia, pessoal todo, terceiro. Ai, gente,
só gratidão, só gratidão. E que bom que a escola está tendo alunos dessa qualidade, sabe? Que não é só a Cibele, não. Vocês todos são um retrato de todo o nosso corpo docente, administrativo, enfim, que trabalha muito com esse foco. O aluno em primeiro lugar. Isso é verdade. Fruto isso. muito disso, fruto das suas práticas pedagógicas aqui com a gente. Muito obrigado, um beijo do Gordinho. Tchau, gente. E tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.